Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Eu sou a professora Denise Tontiucci, professora de Economia aqui do IFRO. E essa é a nossa disciplina de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Bom, essa já é a nossa quinta aula da disciplina. Eu fico feliz de ter você aqui de volta. E agora eu vou partir para a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos longos e claros, estou vestindo um blazer escuro e uma calça preta. Esse é o sinal que me identifica para a comunidade surda. E aqui eu estou numa sala de gravação do IFRO. Essa sala a gente tem uma tela branca ao fundo. Em letras grandes, na cor verde, está escrito EAD, Mudando Realidades. No canto direito da nossa tela, você pode ver a Tamires fazendo interpretação de Libras. E aí, tudo bem? Bom, vamos começar então a nossa aula? Nessa aula nós vamos falar sobre estratégias e ações para o desenvolvimento regional. Vamos seguir para os slides? Nessa aula de estratégias, nós vamos abordar as ações para o desenvolvimento regional. Eu sou a professora Denise, essa é a disciplina de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Nessa unidade, estudaremos sobre políticas públicas de desenvolvimento e sua dinâmica contemporânea. Os objetivos são ligados às características da política pública e à identificação das suas diversidades. Bom, a gente começa nesse que é o ponto 5 do nosso material de apoio. Este ponto se refere ao material que você pode acompanhar, fazer a leitura, onde tudo está muito mais detalhado, que é o material de apoio da disciplina. Aqui nós vamos falar sobre um breve percurso histórico, com base na obra intitulada Desenvolvimento Regional do Brasil, Políticas, Estratégias e Perspectivas. Essa obra é de 2017, produzida pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E faremos um breve resgate histórico de suas políticas e estratégias de desenvolvimento ocorridas no Brasil a partir dos anos 1950, com ações públicas de desenvolvimento nas regiões mais carentes do país. A região Nordeste foi, desde 1909, o grande motivo de preocupação nacional, quando criaram a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Posteriormente, só na década de 1950, no governo de Getúlio Vargas, houve planejamento e atitude institucional com a criação do Banco do Nordeste, o BNB, em 1952. Em 1956, o presidente JK, Juscelino Kubitschek, e o seu ministro Celso Furtado, o mesmo lá da CEPAL, criaram o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, o GTDN, que resultou na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, em 1959. Na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, e na Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO. Na década de 70, até a década de 80, foram criados os Planos Nacionais de Desenvolvimento 1 e o 2, o PND1 e o PND2, com gastos expressivos nas áreas do baixo desenvolvimento. Ainda nos anos de 1980, as crises financeiras nacionais, causadas pela desorganização macroeconômica, acabaram com a continuidade dos investimentos nas regiões menos desenvolvidas do país, aumentando o fosso da desigualdade regional no país. Gente, essas ações, elas refletem muito uma ação organizada internacional. Nas aulas passadas nós falamos um pouco sobre a crise econômica de 1929, uma crise que se instalou nos Estados Unidos e se propagou pelo restante do mundo. Agora, no período seguinte no mundo, a gente vê o que aconteceu, que foi a Segunda Guerra Mundial. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vêm com um plano muito forte para a reestruturação e crescimento da Europa, que é o Plano Marshall. Por meio desse plano, os Estados Unidos faz muitos empréstimos que possibilitam a reconstrução da Europa. E isso vai acontecer principalmente na década de 50. Esse momento de aumento do crédito que os Estados Unidos estão oferecendo para a Europa vai ter muita liquidez no mercado internacional e o Brasil vai se beneficiar muito com o aumento das suas exportações. Então, na década de 50, a gente está falando aí do governo de Getúlio Vargas e JK, a gente vai ter um movimento muito grande assim,
por as exportações brasileiras, um mercado muito positivo. A gente vai encontrar, então, um momento de muito crescimento dentro do Brasil. Não é à toa que Getúlio Vargas e JK são dois presidentes lembrados com muita satisfação, com muito saudosismo, com muita felicidade, porque eles estiveram governando o Brasil num período de crescimento, num período muito positivo assim, para a nossa economia. A década de 60, o Brasil ainda estava fluindo, assim, usufruindo de um crescimento que foi estruturado na década de 50. Então, esse período da década de 50 e 60 foi um período muito positivo para a economia brasileira, e é nesse período que surgem essas ações de fomento e desenvolvimento das áreas mais pobres do Brasil. Porque apesar do Brasil estar crescendo muito, esse crescimento vem de forma muito desigual. Principalmente regiões do Sudeste, né, que é o Rio de Janeiro e São Paulo, vão extrair grande parte desse crescimento, Minas Gerais também, e a gente vai ter aí o crescimento com o surgimento de Brasília e algum desenvolvimento vai chegar no Centro-Oeste por causa disso. No entanto, o Nordeste vai sofrer muito e vai ter momentos muito registrados assim, de grandes secas dentro desse período e vai ser uma grande preocupação nacional tentar resolver essa questão social. No entanto, na década de 70, nós temos uma mudança no cenário internacional que vai mudar completamente o mundo nunca mais vai ser o mesmo, que é os choques do petróleo. Os países produtores de petróleo se juntaram e decidiram mudar o preço do petróleo, decidiram administrar esse preço. Surgiu então a OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, e essa organização trocou o preço do petróleo assim, de $1 o barril para 3, depois para 4, depois para 11, depois para 12, e hoje em dia um barril de petróleo vale $100 mais ou menos. Depois desse momento, se industrializar se tornou muito mais caro. Hoje em dia, quem não é industrializado tem muito mais dificuldade para se industrializar. Porque a industrialização, como a gente já conhece, passa muito pelo petróleo, né? Não sei se você sabe, petróleo não é só gasolina, petróleo é todo tipo de plástico. Hoje em dia nós somos uma sociedade completamente dependente do plástico. Tudo que está ao nosso redor é plástico, nossa roupa vai plástico, a gente consome plástico o tempo todo. E não é só isso, né? A gente tem os lubrificantes e os produtos que vão nas máquinas, nos equipamentos. Então a industrialização ela é muito dependente do petróleo. E quando a gente vai ter esse movimento da OPEP de mudar o preço do petróleo internacional, isso vai criar uma convulsão econômica dentro da década de 90. Perdão, da década de 80. A década de 80, inclusive, é a década que foi conhecida no Brasil como a década perdida. É uma década onde nós não tivemos crescimento econômico e, ao mesmo tempo, tivemos que enfrentar uma gigantesca hiperinflação. Isso se traduz aqui, como a gente viu nos slides, e nos anos 80, a crise financeiras nacionais vai causada pela desorganização macroeconômica. É dessa desorganização que nós estamos falando. Então, o cenário internacional, é isso que a gente estava falando de crescimentos exógenos, impactos exógenos, conteúdo da aula 4. Esse impacto exógeno que veio de outro lugar, veio de outra conjuntura, não tem nada a ver com a gente, vai mudar totalmente a dinâmica do crescimento do Brasil, vai trazer uma desorganização nacional e, com isso, muitas políticas de desenvolvimento vão ser abandonadas. Seguindo a nossa aula, a gente vê que, a partir de 1995, o Plano Real vai organizar a nossa economia, graças a Deus. Vai trazer a estabilização macroeconômica tão suada, sofrida que foi a implementação do Plano Real. E um novo cenário de reorganização fiscal e financeira vai se abrir. Porém, o respeito aos preceitos neoliberais de austeridade fiscal e a redução do papel do Estado na economia reduziram também consideravelmente o investimento estatal em políticas regionais de desenvolvimento. Década de 90, gente, não foi só o Brasil que sofreu na década de 80. O mundo inteiro vai sofrer com essa questão da OPEP, a mudança dos patamares de preços do petróleo. Na década de 90, para tentar recuperar o crescimento mundial, vai acontecer o Consenso de Washington. Vários economistas vão se reunir com atores que fazem políticas públicas globais e de lá vai sair uma cartilha de recomendação para os países encararem o crescimento, com abertura dos seus mercados, com redução de taxas e tarifas, com inserção no mercado internacional, com políticas de redução da intervenção estatal. E esses atores vão conseguir colocar essa agenda para vários países do mundo por meio de negociações. Por exemplo, o FMI, Fundo Monetário Internacional, é um grande banco dos países, para quem os países recorrem quando precisam de dólares para quitar
seus acordos comerciais ou contratuais. Então, as nações recorrem ao FMI. E o FMI, normalmente, ele faz empréstimos condicionados a algumas ações. Por exemplo, a adoção de algumas políticas, a adoção de algumas leis, a adoção de algumas propostas. Né? O Brasil tem até algumas coisas muito boas que vieram de sugestões do FMI. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal veio a partir, né, de uma negociação com o FMI. Mas veio também muito o arcabouço neoliberal, que gerou muitas crises na década de 90. Né? Foi muito rápido o tanto que foi empurrado os modelos neoliberais. Hoje em dia a gente acha que foi muito rápido, é quase um consenso isso. Não precisava ter feito tantas ações neoliberais na década de 90. A gente vai ter grandes crises na década de 90. A crise da Rússia, a crise da Argentina, a crise do Brasil. É uma década conturbada. Né? Talvez tenha sido necessário, mas porque nos anos 2000 a gente vai ter um período muito positivo de crescimento internacional. Vai vir, então, na década de 2000, 2010, um momento de maior paz, maior crescimento global para as economias. Mas aqui, o que nós estamos falando, aqui na década de 90 ainda, a gente vai ter, então, o Plano Real vai organizar a economia brasileira. Vai apenas se dar sobre o Plano Real, tá, gente? O Plano Real mudou a vida do brasileiro. Mas a gente vai ter, apesar de uma macroeconomia mais organizada, um pouco investimento estatal nas políticas de desenvolvimento regional. Uma drástica redução de aportes aos fundos constitucionais de desenvolvimento, Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE, Fundo Constitucional de Financiamento Centro-Oeste, FCO, destinados por lei constitucional às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que tiveram sua base de arrecadação reduzida. Este foi um período de baixo crescimento da economia brasileira e de retorno à preocupação do agravamento dos desequilíbrios locais. As referências institucionais de políticas regionais, as clássicas superintendências regionais, SUDENE, SUDAN, SUDECO, foram enfraquecidas e substituídas por agências de desenvolvimento com atribuições muito mais limitadas. Isso é verdade, mas também aconteceu num cenário de muitas denúncias de corrupção. No cenário da década de 2000, com o alto crescimento da economia mundial, as perspectivas para a economia brasileira melhoraram. E a partir de 2003, novas propostas de políticas públicas de desenvolvimento regional foram apresentadas pelo governo federal, focadas na superação de fatores como a dificuldade para a convergência das rendas per capita estaduais. Renda per capita é a renda por pessoa. Quando eu falo renda per capita estadual, eu estou vendo de cada estado qual é a renda média das pessoas. A gente usa esse indicador para acompanhar como é que andam as desigualdades regionais. A ideia é que haja uma convergência dessas rendas per capita, mas em alguns períodos a gente vê que essas rendas ainda se descolam ainda mais e começam a se tornar ainda mais divergentes. É o que o slide está falando, né? Nesse período a gente está falando sobre a dificuldade para a convergência dessas rendas per capita. Outros fatores a recorrente concentração de recursos das políticas regionais nas grandes áreas metropolitanas da região Norte e Nordeste, sem chegar às periferias. A gente usou essa palavra periferia, mas eu quero falar até assim, municípios do interior. A gente está falando, então, em algumas regiões vão receber muito mais recursos do que outras dentro do estado. Isso é um problema muito sério, gente. Os estados aí precisam lutar para trazer esse recurso para os seus municípios do interior. A incapacidade de atender adequadamente às necessidades de desenvolvimento das populações do semiárido nordestino. E, por fim, a reconhecida inadequação das propostas de industrialização para as sub-regiões da Amazônia brasileira. Várias tentativas de industrializar, inclusive na Transamazônica, e muitos insucessos. Com o objetivo principal de redução da desigualdade de rendas e promoção da equidade no acesso às oportunidades de desenvolvimento, o governo federal criou em 2007 a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, PNDR, que teve duas fases. E seus principais objetivos eram a promoção de convergência de rendas per capita, a promoção de competitividade produtiva e a agregação de valor, a diversificação da economia em seções que apresentam forte especialização na produção de commodities agrícolas ou minerais e o fortalecimento da rede de cidades médias.
Em 2007 foi lançado também o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, com altíssimos investimentos públicos em infraestrutura, rodovias, portos, aeroportos, energias, comunicação e habitação. Porém, em 2008, já ano seguinte, atravessamos mais uma crise econômica mundial, iniciada também nos Estados Unidos, a crise do subprime, a crise de crédito imobiliário americano. A insistência do governo em altos investimentos dentro e fora do Brasil, no meio da intempestividade financeira mundial, trouxe custos até hoje irreparáveis ao país. Nós começamos o PAC com muito otimismo. Eu acho que essa é a palavra. O PAC iniciou com muito otimismo. Porque a gente tinha a proposta de fazer várias obras ao mesmo tempo em diferentes regiões do Brasil. E foi difícil concluir. Até hoje, quando a gente anda pelas capitais do Brasil, a gente tem várias obras que estão ali abandonadas, ou que ficaram muitos anos abandonadas e só muito depois foram concluídas. Um dos motivos é porque 2008 começa uma crise econômica mundial, depois de um período aí de quase uma década de bom crescimento econômico, a gente vai ter uma queda nas arrecadações públicas e vai ser difícil concluir o cronograma de obras. Outro motivo também é a corrupção, que já foi investigada e apontada nesse período, que teve como alvo principalmente esses investimentos de infraestrutura para o país, como a gente citou, portos, aeroportos, infraestrutura de forma geral. Seguindo, a gente fala que, após desequilíbrios fiscais, crises econômicas e políticas, o país afundou em uma crise sem precedentes, comparada ao alto grau de desenvolvimento alcançado na primeira década do século XXI. Por exemplo, o PIB em 2010 crescia uma taxa de 7,5%. Mas em 2015 passou para menos 3,5%. E ele só voltou a crescer em 2019. Em 2019 a gente teve um pequeno crescimento de 1,1%, mas, gente, em 2020 o Brasil de novo teve um resultado negativo. As demais graves disparidades regionais, regiões mais e menos desenvolvidas, decorrem das escolhas por parte dos governos centrais, das intervenções a partir de investimentos setoriais com políticas públicas específicas, que na maior parte das vezes desconsideram a gestão territorial e complexidade do espaço nacional, resultando em um cenário de agudas desigualdades inter e intra-regionais. Se o nosso objetivo são políticas públicas de desenvolvimento endógeno, no Brasil, quando as políticas setoriais ocorrem de formas convergentes às regionais, o governo central procura induzir determinadas atividades econômicas em regiões com a aptidão necessária, aquela região que tem o recurso natural para isso. E investe na infraestrutura local, melhorando a logística, na capacitação técnica, mão de obra especializada, prestação de serviço e assistência técnica. Às vezes a capacitação técnica é simplesmente a educação das pessoas, que vai melhorar esses fatores, e em crédito para melhorar o financiamento para o início das atividades. A partir daí, a iniciativa privada inicia as atividades com propósitos de desenvolver econômica e socialmente aquela determinada região. Desse modo, as políticas de planejamento regional adquirem relevância uma vez que se constituem em um portfólio de opções setoriais que, no conjunto, pretendem romper ciclos de pobreza e desequilíbrios inter- e intraespacial. Bom, se você está se perguntando como que o governo pode fazer para ajudar uma economia a crescer, está aqui, a resposta está aqui nesse slide. Pergunta da atividade, Como o governo pode fazer para ajudar uma região a crescer? Está aqui a resposta, tá bom? No Brasil, tivemos investimentos públicos setoriais com estratégia dos polos de desenvolvimento. O primeiro foi o PND, que foi vigorado na década de 70, entre 72 e 74. Teve o objetivo de expandir o mercado interno e descentralizar a produção. Produção centralizada principalmente na região sudeste e mais especificamente em São Paulo. E a ideia é a criação de polos regionais no sul e no nordeste, do tipo agrícola-industriais, e no plano central e na Amazônia, de natureza agrícola-minerais. Nota-se aí um direcionamento das atividades somente primárias para a Amazônia, como agropecuário e extrativismo,
sem indústrias para o beneficiamento dos seus produtos. A agregação de valor fica então reduzida e a geração de emprego e distribuição interna de renda também fica comprometida. Nos anos de 1975 a 79, ocorreu o segundo PND, que o autor do artigo que a gente está seguindo, de Tavares, fala o seguinte: o segundo PND, com a intenção de avançar a industrialização, consagra a estratégia de polos de desenvolvimento e inclui as seguintes iniciativas: o Polo Petroquímico do Nordeste, em Camaçari, o Complexo Mineral Petroquímico Regional, no eixo de Salvador, Aracaju, Maceió, o Complexo de Fertilizantes do Nordeste, Complexo Metal Mecânico, com o fortalecimento dos polos industriais tradicionais, principalmente a confecção de roupas, e calçados. Nas demais regiões, destacam-se o terceiro polo petroquímico, no Rio Grande do Sul, e o projeto de Grandes Carajás, na região norte. Todo plano de desenvolvimento deve ser pensado para médio e longo prazo, com ações para resultados sustentáveis daqui a 10 ou 30 anos. Portanto, a falta de investimentos em tecnologias e indústrias na região amazônica se reflete nos dias atuais, quando o que temos de polo industrial se concentra em Manaus. Nas demais regiões, há poucas indústrias e atividades primárias geram produtos de pouco valor agregado e baixa geração de empregos. Voltando a falar dos polos, o projeto de desenvolvimento endógeno brasileiro foi adotar polos tecnológicos ainda nos anos de 1980, a década perdida. Foi definido o investimento em polos tecnológicos em Manaus, Campina Grande, na Paraíba, em municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, em Curitiba e Porto Alegre. Na década de 90, houve grande investimento no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi se desenvolvendo junto às experiências em outros centros. Nesse período, os polos de modernização tecnológica italianos chamaram muita atenção. Então, o Brasil vai fazer essa ação baseada nessa experiência italiana. Instituições focadas no desenvolvimento tecnológico, como a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologia Avançada, a Amprotec, e o SEBRAE, passaram a priorizar os distritos industriais ou arranjos produtivos locais, como se convencionou chamar os sistemas produtivos aglomerados. Na primeira década dos anos 2000, o Decreto 6.047 de 2007 instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, PNDR1, com o objetivo de redução das desigualdades de nível de vida entre as regiões brasileiras e a promoção de equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento. Na fase 1 e 2 desse PNDR, teve estratégia de definir áreas prioritárias do semiárido nordestino, áreas de fronteiras e regiões integradas do desenvolvimento do Centro-Oeste e Nordeste. E, além disso, a convergência de renda per capita, a promoção de competitividade produtiva, agregação de valor, diversificação da economia da produção de commodities, minerais e agrícolas, e o fortalecimento da rede de cidades médias. Em 2007 veio o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que comentamos, e como elemento de Estratégia Nacional de Crescimento. Com a retração do crédito bancário, em consequência da crise mundial, o governo federal ampliou a oferta pública de créditos bancários, garantindo investimentos planejados. Além disso, os aportes de recurso a assistências sociais, que são os programas como Bolsa Família e benefícios de prestação continuada, no período de 2007 a 2012, aumentaram cerca de 20% nas regiões mais pobres do país. Os estudos do IPEA, realizados por seus pesquisadores e referenciados em outras áreas, mostram que nas 3 regiões, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, os recursos a partir de 1995 foram preferencialmente para o setor agropecuário, esclarecendo a estratégia do governo federal para o desenvolvimento dessas regiões, justamente a Amazônia Legal,
que não poderia ser desmatada para virar lavoura e pasto, por ser fundamental à regularidade das chuvas, às bacias hidrográficas e ao equilíbrio climático do planeta. Vimos nessa sessão estratégica de desenvolvimento realizados por governos diversos, num espaço de tempo relativamente curto. Percebemos que as regiões pobres, nos anos de 1950, continuam as mesmas até os dias atuais, mesmo com políticas públicas diversas e muito dinheiro investido. Na próxima sessão, nós estudaremos sobre os arranjos produtivos locais, que são instrumentos estratégicos para o desenvolvimento regional. Aqui está a próxima sessão. Essas sessões se referem ao material de apoio na disciplina. Lá você vai encontrar mais dados sobre o que estamos discutindo agora. Sugiro a leitura. Mas aqui começamos a falar sobre os APLs, os arranjos produtivos locais. Nos anos de 1990, houve uma febre em torno dos distritos industriais, polos tecnológicos ou aglomerações empresariais. Esse era o patamar do que a teoria estava discutindo na década de 90, de como desenvolver algumas regiões. Iniciativas inspiradas nas experiências exitosas das grandes potências, como o Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, ou o Corredor M4, em Londres, no Reino Unido. Ainda, a Sofia Antípolis, em Valbonne, na França. E ainda, Tecnópolis japonesa, como em Tsukuba. No Brasil, o acordo foi utilizar o termo APL como um promissor instrumento de política econômica. Quando eu estou falando, então, em APL, eu quero dizer essa mesma experiência de distrito industrial, de polo tecnológico ou aglomerações industriais, que é o que você vai ler na teoria, se você for estudar um pouco mais sobre esse assunto. Um arranjo produtivo local é um espaço social, econômico e historicamente construído através de uma aglomeração de empresas ou produtores similares ou fortemente interrelacionados ou interdependentes, que interagem numa escala espacial local, definida e limitada através do fluxo de bens e serviços. As atividades devem ser desenvolvidas de maneira articulada, integrada, dentro de uma sintonia socioeconômica que gera e integra economias externas. Segundo Costa, essas estruturas devem conter o binômio cooperação-competição, a identidade sociocultural do local, a confiança mútua entre os agentes do aglomerado, a organização ativa de apoio para a prestação de serviços, fatores locais favoráveis, como recursos naturais, recursos humanos, culturais, logística, infraestrutura, capital social, capacitação de governança da sociedade. O APL supera a ideia limitada de setores ou cadeias produtivas de determinados produtos, subprodutos, insumos, entre outros. Um espaço geográfico aberto a todos os tipos de empresas, produtos ou serviços, independente do setor da economia, da atividade que exerça ou do tamanho da firma. Todos interagem e se retroalimentam, mesmo havendo competição. A cooperação, o compartilhamento de insumos e serviços, a troca de informações e tecnologias compensam um aglomerado extremamente organizado e com espaços para todos. Outro fator fundamental é o compartilhamento da mão de obra, insumos, matérias-primas, máquinas, equipamentos, serviços especializados de logística, de assistência técnica. Dessa forma, os custos de transação reduzem muito, geram deficiência, diferenciação, qualidade, competitividade e lucratividade, que jamais seriam alcançados numa atuação isolada. Os principais polos tecnológicos do Brasil são Porto Digital, no Recife, Tecnopuc, em Porto Alegre, São Pedro Vale, em Belo Horizonte, Parque Tecnológico, em São José dos Campos, Capital de Inovação, em Florianópolis, Joinville, em Joinville, Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí, Fundação Unicamp, em Campinas, o ITA, em São José dos Campos, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, o Programa Hélice de Caxias do Sul,
Parque Tecnológico da UFRJ, no Rio de Janeiro, Parque Tecnológico do Sapiens, em Florianópolis, e em Rondônia temos o Tambaqui Valley, em Porto Velho. Bom, esse nosso último conteúdo sobre os APLs é um conteúdo super moderno, que a gente ainda tem muitas pesquisas pela frente. Espero que a sua curiosidade seja aguçada. Eu entendo que a organização dos nossos setores sociais, da nossa sociedade, pode atuar sim para melhorar a formação e investimento dos APLs no nosso estado. Fica aí uma ideia essa que a gente sabe que tem muitas pessoas envolvidas e que poderiam se beneficiar. Tá bom? Por enquanto nós ficamos por aqui. Eu aguardo vocês para a nossa sexta e última aula da disciplina. Educação à distância, mudando realidades.